Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença, ó Deus, para Te louvar, bendizer e exaltar o Teu nome, Senhor. Agradecer pela vida, por mais um dia que Tu nos concede. Agradecer, Senhor, pela paz, pela saúde, pelo sustento. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade. Obrigado pela Tua igreja, obrigado pelos nossos irmãos, nossos amigos, os irmãos da nossa comunhão, todos os que fazem, meu Senhor, ressoar as boas novas da paz, da graça que Tu tens para dar aos homens, para dar às pessoas, para fazer, Senhor, a diferença. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, nós recebemos a graça e devemos falar dela. Você recebeu a graça, deve falar dela, é muito bom. Na grande maioria, as pessoas comentam suas conquistas, seus sucessos. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas publicarem os seus atos, aquilo que lhe faz bem, aquilo que lhe faz feliz, aquele sonho que foi realizado. Bom, se fazemos isto em relação às nossas atividades, a todas as coisas que dizem respeito à vida humana, por que negligenciar no que diz respeito à vida espiritual? Por que negar a bênção de Deus, a bondade de Deus? Por que deixar de agradecer a Deus se a própria vida já é um prêmio? Então, eu, pensando assim, divulgo o que o Senhor faz por mim, fez por mim. Parece, em parte parece até que eu fico repetitivo, falando do meu contato com o Evangelho, da minha decisão aos 16 anos, a reação da minha família, muito devota, padres na família da minha mãe, uma freira na família, na verdade, irmã de meu pai, uma série de movimentos e atividades da família que era contradizente uma pessoa se tornar evangélica. Na época só falava protestante e crente. Evangélico já é uma aliviada depois que criaram as comunidades e começou a aparecer muita malandragem. Mas parece repetitivo o que eu falo, mas é necessário. Você fala muito bem das suas conquistas e você tem alegria em dizer para as pessoas da sua relação, as pessoas da sua amizade, como foi, e por que não fazer isto em relação às coisas de Deus, às conquistas espirituais, às bênçãos do Altíssimo? Então, pensando assim, nós vamos ler no Salmo 92, versículos de 1 a 8. A palavra de Deus é uma bênção para todos nós. Infelizmente, o homem brutal, o homem natural, não entende, não aceita e, dependendo da criação, prefere o santo da feira. Prefere, e se alguns que têm muita habilidade ainda faz, se quiser, ele mesmo faz o santo dele, resolve, dá o detalhe que quiser. Então a leitura, Salmo 92, versículos de 1 a 8. Bom é louvar o Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. De manhã anunciar a tua benignidade, todas as noites a tua fidelidade. Sobre o instrumento de 10 cordas, e sobre o saltério, e sobre a harpa com som solene,
Pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Não há segredo nos atos dos ímpios. Os ímpios divulgam os seus pensamentos. Os ímpios escrevem, registram em livros. Hoje, os recursos são mais. O ímpio pode fazer até por conta própria. E dependendo da compreensão e domínio que ele tenha de mídias, ele pode fazer, ele criar e ele mesmo lançar e ele divulgar as suas ideias. Muitos têm feito isto. Acho uma temeridade a questão das mídias, principalmente as que são praticamente criminosas. Existe a Deep Web e pessoas vão aprender coisas impróprias, coisas criminosas. Segundo dizem, ali são publicados numa espécie de solo, areia movediça, solo estranho, terra de ninguém. São publicadas coisas absurdas. Claro que há um preço a quem faz isto, principalmente se tocar em termos de governo, em termos de autoridade, porque quando eles querem, eles descobrem. Estão deixando aí rolar tudo, é porque está todo mundo combinado, junto e misturado na perversidade. Mas quando eles querem, eles descobrem o endereço do indivíduo, descobrem a atividade do indivíduo, descobrem as amizades do indivíduo. Eles têm capacidade de encontrar uma agulha no palheiro. E muitos usam os seus recursos, seu conhecimento, para divulgar o mal, fazer o mal. Mas nós louvamos a Deus porque muitos fazem o bem, ensinam o bem, publicam o bem, divulgam o bem para a glória de Deus e para a segurança sua. Aqui o salmista fala sobre a realidade de Deus. Bom é louvar o Senhor. A maioria da humanidade é indiferente. Por quê? Porque não acredita. Então, bom é ter fé, bom é ter condições espirituais, conhecimento de Deus, temor de Deus e louvar o Senhor, cantar louvores ao Altíssimo, aquele que vive para sempre, aquele que é superior ao homem. E no segundo versículo ele diz: de manhã anunciar a sua benignidade e todas as noites a sua fidelidade. É algo grandioso a comunicação do espírito de profecia com aqueles homens do passado. Há 3.000 anos, este salmo estava sendo composto em forma de oração. E tem coisa mais extraordinária do que a realidade dele hoje, 3.000 anos depois, todas as noites. Por que noites?
porque durante o dia nós buscamos a nossa satisfação, a nossa atividade, a execução do nosso dever no que diz respeito ao próximo, à sociedade e à família. Nas noites de cada dia, nós temos tempo livre, geralmente se tem tempo livre, principalmente após a formação, após aquelas conquistas que faculta a estabilidade. Então, anunciar de manhã a benignidade do Senhor e à noite a fidelidade do Senhor. Parece que eu estou vendo as nossas anunciações, congregações pequenas, congregações grandes, igrejas pequenas, igrejas grandes, em pequenos grupos, em grandes concentrações, nas praças das cidades, nos estádios esportivos, todos os dias, pode ficar certo. Apesar da igreja estar morrendo na Europa, está começando a morrer no Brasil, aqui tem muita seita. A seita tem do jeito que o diabo gosta, mas as igrejas estão morrendo. Não sei se vai acontecer uma tragédia maior ou se não vai dar tempo, pelo menos em relação a mim, à altura dos meus 72 anos. Mas a igreja está morrendo, uma geração de perversos que faz da igreja um trampolim para a política, para a vida social, para a vida intelectual. O cara explora os pobres e vai se formar no exterior e bancar uma classe de profissionais religiosos. É uma tragédia. Mas eu louvo a Deus, porque ainda existe os que anunciam de manhã a misericórdia, a benignidade, a bondade, e à noite anuncia, muitas vezes sem recursos, mas em pleno vapor, anunciando nas ruas, nas praças, nos logradouros públicos, a grandeza do Criador, a bondade do Senhor. Então, aqui ele diz, é bom louvar o Senhor e fazer isto com instrumentos de 10 cordas, com saltério, com a harpa solene, fazer isto para a glória do Senhor. E ele justifica a sua iniciativa. Pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos e eu exultarei nas tuas obras, nas obras das tuas mãos. Quão grande são, Senhor, as tuas obras. Mas se tiver entendimento, glorifica a Deus pelo banho da cachoeira. Glorifica a Deus pelo banho na lagoa. Glorifica a Deus pelo banho de mar. Glorifica a Deus por todas as razões. Temos razões sobejantes para louvar a Deus todos os dias. Louvar a Deus pela criação de animais, quem vive no campo. Louvar a Deus pela captura de animais, quem vive no campo, observando lá as regras, o tempo de caça, o tempo de... Quem tem entendimento, louva a Deus. Aqui ele denuncia o homem brutal. O homem brutal, no versículo 6, diz, o homem brutal não conhece, nem o louco reconhece. O louco não entende isto. O louco não entende quão profundas são as obras de Deus, que faz crescer a vida física, a vida humana, a vida animal, tem a sustentação da natureza.
aprenderam a falar da natureza sem falar no Criador. Porque é ecológico, porque o ecossistema, porque o eco isso, o eco aquilo. A grande maioria, homens brutais, e mulheres também. Brutos, brutas, brutais. Não reconhece a existência do Criador, a bondade do Criador, o poder do Criador, a graça do Criador. Mas isso não muda em nada. O versículo 8 diz: mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. A minha ignorância, a minha incredulidade, o meu endurecimento de coração, a minha maldade, a minha burrice, negando a existência de Deus, é porque a mãe natureza, e não fala nunca no pai natureza. A minha estupidez, a minha ignorância não diminui a grandeza, o poder e a bondade do Altíssimo. Que Deus abençoe os meus irmãos de uma maneira profunda e a gente possa ver a mão de Deus estendida cada dia, porque se observar, louva. Se observar, glorifica. A minha intercessão hoje é pelas mães que perderam seus filhos. Meus amados irmãos, graças a Deus pelos que têm pouca informação. Mas essa geração está sendo consumida e destruída pela violência, pelas drogas. Muitos jovens morrendo. Muita destruição nesta geração jovem. E no nosso país, por infelicidade, as autoridades que deveriam ter temor e juízo querem aprovar drogas. Não sei se eles vão vender no rateio ou no atacado, mas querem liberar drogas. Já liberaram a maconha, todo mundo pode charutar a maconha por aí, mas eles querem liberar a cocaína, a heroína, toda a desgraça, porque eles têm interesse nisto, não sei. Vamos orar pelas mães que estão sofrendo, perderam os seus filhos. Muitas famílias já perderam total, perderam literalmente, perderam porque eles deixaram de existir, e outros perderam porque eles enveredaram pelo caminho do mal, caminho do erro. Querido Deus, Pai Santo, Pai bondoso que está nos céus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pela graça, pela revelação de Jesus Cristo, pelo amor profundo, Senhor, demonstrado, ó Deus, em nossas vidas, na vida do teu povo, na vida da sociedade. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, pela normalidade da natureza, a normalidade da terra, do mar, dos céus. Ó Deus, obrigado pela tua bondade, pelo teu profundo amor. Agora suplicamos a ti pelas mães que perderam seus filhos, as que perderam literalmente, as que perderam, meu Senhor, no sentido figurado. Seus filhos não estão mais em casa, ela não sabe o paradeiro deles. Muitos estão a serviço do crime. Senhor, tenha misericórdia destas mães. Muitas estão sofrendo, muitas estão aflitas, muitas estão apreensivas. Ó Deus, tenha compaixão de cada mãe, tenha compaixão em cada família. Manifesta o teu poder e graça na família brasileira, nas nossas famílias, na igreja brasileira, na tua igreja em toda a terra. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo para todos vós e um bom dia.